Imagina a triste realidade da pessoa que está incapacitada para o trabalho, que não consegue trabalhar por estar doente, mas teve o benefício do auxílio-doença negado. Infelizmente, essa realidade é muito mais comum do que a gente imagina e principalmente por conta de erros. Erros que você comete e podem ser evitados. Então, nesse vídeo, a gente vai trazer os principais erros que geram negativas em benefícios de auxílio-doença, para você nunca mais errar e garantir o seu benefício no INSS. Então, fica com a gente nesse vídeo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, como sempre. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ficar melhor ainda, porque você vai identificar erros que são extremamente comuns, porque o INSS não te conta, porque o governo não te conta e você acaba cometendo sem querer. Comete os erros tentando acertar. Porque essa é a situação de quem está incapacitado para o trabalho, de quem está doente e faz um requerimento no INSS porque quer receber o benefício para se tratar, para melhorar, para se cuidar, para retomar a capacidade para o trabalho e enfrenta diversas barreiras de dificuldade. A gente sabe que essa é a realidade de muitas pessoas, de muitos segurados, que aguardam aí meses, muitas vezes, para realizar uma perícia médica e apesar de ter cumprido ali com os requisitos necessários, acabam, ainda assim, tendo um resultado negativo. É muito frustrante, é muito desesperador, porque a gente sabe porque que situações como essa gera muita frustração e até desespero, tá? Muitas pessoas acabam, infelizmente, cometendo erros, fazendo com que o pedido de auxílio-doença, que já é difícil, principalmente nessa situação do pacote corte de gastos do governo, com o INSS cortando, apertando o cerco aí com pente finos e dificuldades impostas na concessão de benefícios, agendamento de perícias e tudo mais. Então, esses erros podem ser fatais, tá? Então, é muito importante que você fique com a gente nesse vídeo para você saber quais são os principais erros e o principal, como evitá-los para assim garantir o seu benefício. Então já solta o dedo nesse like, já deixa o dedo no like, no joinha, no curtir, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas terem consciência dos seus direitos, tá bom? E claro, você tem uma missão aqui comigo, um compromisso aqui comigo, compartilhar esse vídeo com pelo menos três pessoas. Esse é o seu compromisso e você vai fazer isso agora. Essa é a tua função agora. Então já compartilha esse vídeo, tá? Pode ser grupo de WhatsApp com seus amigos, colegas, familiares. Quanto mais pessoas, melhor. Eu posso contar com essa contigo? Então vamos começar falando aqui. Primeiro de tudo, é importante que você saiba como que você pode consultar o resultado do auxílio-doença. Muitas pessoas ficam em dúvidas com relação a isso, mas na verdade é muito mais simples do que você imagina. E existem algumas formas de você consultar esse resultado, tá? Ele diz, na verdade, que você sabe que aqui eu trato sempre da verdade, da prática do dia a dia, porque é o que faz diferença na tua vida. A grande verdade é que eles prometem que o resultado vai sair no mesmo dia, à noite, tá? E algumas vezes isso realmente acontece. Mas muitas vezes o resultado não sai no mesmo dia e acaba demorando dias e até mesmo meses para sair, tá? Lembrando que o INSS ele tem um prazo máximo de 90 dias, desde a data que você deu entrada no requerimento até dar o resultado final para você, tá? Mas, para você saber o resultado da tua perícia médica, você pode acessar o aplicativo do meu INSS, o site do meu INSS, ou ainda ligar para o 135 e perguntar qual foi o resultado. Eu te oriento que você sempre acesse pelo site ou pelo aplicativo para que você tenha acesso à carta do resultado, né, do teu benefício ali, seja uma concessão ou uma negativa, e que você possa também baixar o laudo médico da tua perícia médica, para você saber e entender o que de fato aconteceu, tá? Então, a forma de você acessar pelo site do INSS ou pelo aplicativo é muito mais rápida e eficiente,
tá? Então, se você teve a informação de um indeferimento de pedido, ou seja, se o seu benefício foi negado pelo INSS, o seu auxílio-doença foi negado pelo INSS, aí que a questão começa. Por quê? Por que que um benefício de auxílio-doença, que atualmente se chama de benefício por incapacidade temporária, por que que ele costuma ser negado no INSS? E, na verdade, hoje, esse vídeo eu estou gravando de forma atualizada, com os principais motivos para você se preparar para o ano de 2025 completo, é o seguinte: existem alguns motivos, mas os mais comuns são os seguintes. Um deles é quando a pessoa ela não completou os requisitos básicos, como, por exemplo, a carência mínima, quando ela não está mais na qualidade de segurado, ou seja, ela perdeu a qualidade de segurado e, de fato, ela não tem mais esse direito, tá? Ou então, um dos principais erros aqui é você dar entrada no pedido de auxílio-doença com documentos incompletos ou rasurados, seja seus documentos pessoais, como identidade, CPF, comprovante de residência e tudo mais, quanto os documentos laborais para comprovar ali o seu vínculo de trabalho, a sua atuação, as suas contribuições para o INSS, se você é facultativo ou se você é autônomo, tá? Foi incompleto ou foi rasurado, desculpa, ou ainda sua documentação médica, tá? E aí já entra no terceiro ponto de maior índice de negativas, que é a falta de laudos, receitas e exames, ou seja, da documentação médica completa que de fato ateste a sua incapacidade. Você dar entrada com um simples documento, com um simples atestado médico, normalmente vai gerar uma negativa. Então, a ausência desses documentos, a falta, ou ainda você entrar com esses documentos rasurados, modificados, também é uma das grandes causas de negativas dos benefícios, tá? Outro ponto que acaba sendo muito comum quando o INSS não tem mais o que fazer, mas ainda assim ele quer negar o teu benefício, é que, mesmo com toda a documentação, o INSS, o perito médico, ele não identificou uma incapacidade total ou parcial para o trabalho, tá? E essa é uma das maiores causas de negativas, quando a pessoa está com a documentação toda completa. Se isso já aconteceu com você, coloca aqui para mim nos comentários. Coloca a tua situação atual no INSS aqui nos comentários pra gente, porque a tua situação pode virar tema de vídeo aqui, esclarecer dúvidas para muitas pessoas, ou ainda pode virar tema de vídeo. Então coloca aqui pra gente nos comentários. E claro, se você teve uma negativa, se você está incapacitado, está perdido, não sabe o que fazer, porque ainda com toda a documentação completa você foi negado no INSS ou passou o prazo de 90 dias de análise, pode entrar em contato com o nosso escritório. O nosso telefone está passando aqui na tela, ou na legenda, ou fixado no primeiro comentário desse vídeo. E a gente atende de forma online a todo o Brasil, transformando negativas em aprovações, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Sendo essa uma das principais questões, a gente percebe que o INSS costuma utilizar até essa desculpa como forma de negar mais benefícios. Porque muitas vezes a pessoa está realmente incapacitada, os documentos médicos do médico assistente, os exames médicos comprovam isso, e ainda assim a pessoa é negada. É claro que existem outros motivos pelos quais o INSS nega um pedido de auxílio-doença, mas eu estou te trazendo aqui os principais motivos, tá? E agora eu vou te falar os principais erros que você não pode cometer na hora em que você receber um indeferimento. O primeiro erro, é importante que você entenda o seguinte, tá? Você não correr atrás dessa decisão do INSS, você não recorrer, você deixar o tempo passar ou ainda voltar a trabalhar mesmo que incapacitado. O que acontece? Quando você cumpriu todos os requisitos, você está com a sua consciência tranquila, você sabe que você tem direito ao auxílio-doença, e mesmo assim você teve o benefício negado. Aceitar essa decisão, essa negativa como definitiva, com certeza é um erro que você vai estar cometendo. E a gente começa falando que esse é um dos principais erros que você não pode cometer. E aí a gente vai tratar aqui de duas possibilidades que costumam acontecer quando a pessoa não recorre dessa decisão, quando a pessoa aceita essa negativa, mesmo sabendo que está doente, mesmo sabendo que está incapaz,
mesmo acreditando que tenha direito ao benefício. Muitas pessoas, diante dessa negativa, mesmo incapacitados, acabam voltando a trabalhar. Exatamente isso. Mesmo incapacitado, algumas pessoas resolvem retornar às atividades profissionais, tá? Só que o que acontece? Há grandes chances da empresa, do empregador, não te aceitar de volta, já que você não está apto para desenvolver as atividades normalmente, tá? E claro, considerando ainda que a empresa ela só é obrigada a pagar os 15 primeiros dias de afastamento. E aí o que acontece com você nesse momento? A empresa não te aceitou de volta, e o INSS te considerou como apto para o trabalho, ou seja, negou o teu benefício, você entra no limbo previdenciário. Você fica totalmente desamparado, ou seja, não recebe nem do INSS e nem do teu empregador. Então, muitas vezes, voltar a trabalhar, estando de fato doente, estando de fato incapacitado para o trabalho, não é a melhor opção. É um erro que você pode cometer. E ainda dentro dessa situação, não voltar a trabalhar e também não justificar para a empresa, diante de uma negativa, após você ter uma negativa da INSS, se você não retornar ao trabalho sem nenhuma justificativa, vai configurar abandono de trabalho. E o que pode acontecer? Você pode ser demitido sem justa causa. Esse é um dos maiores erros que as pessoas podem acabar cometendo. É importante falar que isso acontece quando o segurado não toma providência nenhuma quanto à decisão do INSS, ou seja, você recebeu uma negativa, você está incapacitado para o trabalho, mas você não avisa ao empregador, você não recorre da decisão do INSS, você fica ali com o laudo médico, não vai nem para a empresa, não recorre do INSS, e isso é muito prejudicial. O único prejudicado nesse caso vai ser você, porque você não retornando à situação, atualizando a sua empresa da situação atual, sem apresentar nenhuma justificativa, sem apresentar um recurso, sem apresentar um novo laudo, sem apresentar ali uma ação judicial, e a gente vai falar mais sobre essas possibilidades daqui a pouco, ou seja, quando você não presta nenhuma informação documental comprovando que você entrou ali com recurso ou com ação judicial, por exemplo, para a empresa provavelmente vai te demitir por justa causa, tá? Então, agora, diante desses cenários, eu acho que ficou bem claro que porque não recorrer do seu auxílio-doença negado, mesmo tendo direito, pode aumentar, dobrar o seu problema e aumentar ainda mais a sua dor de cabeça. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Por conta disso, eu vou falar agora de um segundo erro, tá? Que é muito comum, que é perder o prazo para entrar com recurso no INSS. Antes de eu adentrar nesse ponto, é importante que você saiba que você tem 30 dias para recorrer do INSS, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Porém, de antemão, eu já te aviso que o recurso do INSS, principalmente com as novas mudanças que vão acontecer agora em 2025, que inclusive já estão sendo implementadas, onde quem recorrer vai ficar preso no recurso do INSS, não é uma boa opção. Precisa ser verificado com muita cautela se vale a pena você recorrer do INSS, tá? Mas, de todo modo, recorrer administrativamente no INSS é um dos caminhos para quem teve um benefício, um pedido de auxílio-doença negado. Porque ali, nessa possibilidade, você que teve um benefício indeferido, você vai entrar com recurso administrativo diretamente no INSS. E aí, o INSS, ele obrigatoriamente vai reanalisar o teu requerimento, reanalisar a decisão do benefício negado. E você pode fazer isso, inclusive, dentro do próprio portal do Meu INSS, onde você vai ter que juntar novos documentos que contestem, ou seja, que comprovem por que o INSS está errado, tá? E um dos grandes perigos aqui é o prazo. Quando você recebe a negativa, você tem 30 dias corridos após o recebimento dessa negativa, ou seja, após o indeferimento, para apresentar esse recurso no INSS. Ou seja, quando você recebeu a resposta do auxílio-doença, você tem um mês para entrar com o recurso, tá? E se você deixar esse prazo de recurso passar, não será mais possível essa reavaliação administrativa pelo INSS, apenas com um novo pedido dentro do INSS, onde você vai perder direito aos atrasados. E aí você já pode imaginar o quanto que é desgastante ter que passar por todas essas etapas novamente, voltar para o início da fila, né? Ficar sem renda e ainda correr o risco de ter
mais um indeferimento. Mas você vai se lembrar que agora há pouco eu falei que o recurso administrativo, ela é apenas uma das possibilidades. Ela não é nem de longe a melhor possibilidade, tampouco a única possibilidade. Por quê? Entrar com ação na justiça também é outro caminho para você que teve o auxílio-doença negado, tá? A gente sabe que a contratação de um advogado não é obrigatória, tá? Se você não sabe disso, já fique sabendo. A contratação de um advogado para primeira instância no Juizado Especial Federal, ela não é obrigatória. Porém, é fato inquestionável que a contratação de um profissional, de um advogado de confiança especializado, vai ajudar, facilitar e aumentar em muitas possibilidades de você ter a reversão dessa negativa. E não só isso. Quando você tem um advogado especializado te acompanhando, que é o que a gente faz aqui no escritório, você vai ser orientado do que fazer ao longo desse processo, do que fazer ao longo desse caminho. Você não estará mais sozinho nessa jornada, tá? Enquanto você aguarda ali, seja uma decisão administrativa ou uma decisão judicial, que é um outro erro ali de quem está aguardando o auxílio-doença, tá? Qual é esse erro? Trabalhar enquanto aguarda a decisão. E aí a gente entra agora, finalizando esse vídeo, mas a gente entra em um tema muito polêmico. Você que quer receber o auxílio-doença, você precisa provar o quê? A incapacidade para o trabalho, seja em razão de doença ou de acidente. Dessa forma, você não pode trabalhar enquanto espera o resultado de um recurso administrativo ou da ação judicial. Oficialmente, você não pode trabalhar. Porque a gente sabe que fica muito difícil para poder manter a renda enquanto você passa por essa situação, enquanto você aguarda um resultado, seja administrativo, seja judicial, ainda mais quando a gente fala de um processo judicial, em que quando você pede para a justiça que o INSS pague o benefício, porque a gente sabe que esses processos são demorados e a gente é muito realista com relação a isso. E aí a ideia de procurar um trabalho temporário ou informal para tentar complementar a renda acaba virando uma das poucas opções, porque a gente sabe que a realidade de fato é difícil. Agora, se você continuar trabalhando até conseguir uma resposta definitiva sobre a aprovação ou não do auxílio-doença, pode sim gerar uma dificuldade ainda maior para você conseguir o benefício. Em alguns casos, a justiça ela pode até entender que quando a espera é muito longa, que a espera definitiva sobre a liberação do auxílio-doença é muito longa, em casos extremos até de desespero do trabalhador. Mas isso não se aplica a todos os casos. Como eu disse, somente em alguns casos. Por isso é muito importante que você fale com um advogado especialista para analisar se essa possibilidade se aplica ou não ao seu caso. Então, são nuances ali muito delicadas, muito importantes, que fazem muita diferença, de fato, no seu benefício, na sua realidade, na concessão do seu auxílio-doença. Então, eu acredito que ao longo desse vídeo você pôde perceber que esses erros, eles são muito comuns por conta da falta de informação. Falta de informação essa que você está suprindo aqui agora, que você está suprindo com o conteúdo do nosso canal. Tá? Então esse vídeo foi muito completo e muito esclarecedor, lembrando sempre que é um conteúdo atualizado com base na nossa ampla e atualizada experiência, tanto administrativamente dentro do INSS, quanto na esfera judicial. Tá? Muita coisa está acontecendo, muitas informações estão sendo veiculadas com mudanças inerentes ao INSS para o ano de 2025 que já estão sendo aplicadas. Então é muito importante que você busque informação de qualidade, entenda qual o melhor caminho, quais são as melhores e mais eficientes formas, para você conseguir fazer um requerimento inteligente, eficiente, para aumentar, sim, as chances de você ter a concessão de benefício. E ainda assim, caso você não tenha, você pode buscar a justiça. Você pode buscar um profissional especializado para tentar resolver esse problema com técnica e eficiência. Tá bom? Então eu tenho certeza que esse vídeo foi muito esclarecedor e eu conto com você para deixar o teu like nesse vídeo e compartilhar. É muito importante a gente levar essas informações para o máximo de pessoas que a gente puder. Esse é o nosso compromisso aqui do canal e a tua participação é muito importante. Eu te agradeço muito por você ter ficado com a gente até o final desse vídeo. Se você ainda não curtiu, já curte. Se você não compartilhou, não se esquece da nossa missão.
compartilhar com pelo menos 3 pessoas ou grupos do WhatsApp, Facebook ou status do teu WhatsApp. Tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse vídeo, seja muito, muito, muito bem-vindo à nossa família. Aqui, você está dentro de um dos melhores canais de INSS, de direito previdenciário de todo o YouTube. Então não perde tempo e se inscreve agora, porque aqui tem conteúdo novo e importante, sem mimimi, sem blá blá blá, sem palavras difíceis, praticamente todos os dias, então você não perde por esperar. E eu aproveito para deixar um convite muito especial aqui para vocês. Se você ainda não sabe, toda segunda-feira, às 9h36 da manhã, a gente faz a live do cafezinho. Se você já participa, ótimo, mas se você não participa, você está perdendo tempo. É uma live muito bacana, segunda-feira de manhã, eu tomo um café com você ao vivo. Eu daqui com a minha xícara de café, você daí com a sua xícara de café, e a gente fala sobre as principais notícias do INSS, sobre as principais atualizações internas do INSS, e a gente tira dúvidas ao vivo, no chat ao vivo. Então é muito bacana, é muito enriquecedor, e eu conto com a sua presença aqui no canal, toda segunda-feira às 9h36 da manhã, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela tua participação, até o próximo vídeo, tchau!